vez. Bom dia a todos. Bom dia. Que Deus nos abençoe, né? Nesse domingo frio, mas pelo menos tem um solzinho, né? Já está sem chuva. Que a gente possa agradecer, né, a oportunidade de estarmos aqui. Porque a gente sabe que muitas pessoas gostariam, né, de estar presentes, mas por um motivo ou outro são impedidas. Então a gente só tem a agradecer, né, por termos tido saúde para chegar até essa casa, por termos a nossa casa para a gente voltar, né? Muitos também, infelizmente, não tem essa bênção. E agradecer, né, por tudo. Eu vou ler uma frase aqui que eu achei muito boa, né, que nos dá um incentivo, né, para a gente resolver melhor os nossos problemas. Aqui diz: assuma que você é responsável por tudo quanto lhe acontece. Saiba que tem o poder de mudar, de escolher melhor como dirigir sua vida. Então aqui diz, né, que às vezes a gente fica reclamando, né, as coisas não estão boas, não está dando certo isso, não está dando certo aquilo. Mas aqui, como aqui diz, né, nós temos o poder de mudar. Se a gente focar nisso, né, falar assim, não, eu quero solucionar esse problema, eu quero resolver, quero ter uma vida melhor, mais positiva, de mais progresso. Então, tudo vai depender da gente, né? A gente não tem que ficar só esperando dos outros, do mundo, a gente tem que focar na nossa própria capacidade de resolver os problemas. E, lógico, também sempre confiando em Deus, né? Então, que Deus nos abençoe, nos proteja, que a gente tenha um ótimo domingo. Tudo bem? Mais uma vez, muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos, que nós possamos sentir o acolhimento da espiritualidade, esse abraço generoso e amigo do nosso querido Mestre Jesus, que sempre espiritualmente nos envolve, nos incentivando o coração nessa tarefa tão importante para o aprimoramento do nosso coração, para a busca do entendimento e, acima de tudo, da modificação dos nossos sentimentos, né? Para que a gente possa ter uma vida mais estável, mais harmônica, equilibrada. E assim nós vamos então, dentro desse propósito, né, na nossa tarefa, né, que nos foi incumbida de realizar, né, a reflexão, né, mais uma vez, de um tema importante do Evangelho a todos nós, porque a gente sabe que esse trabalho é um trabalho de formiguinha, né? Que de vez em quando a gente vai pegando um pouquinho, colocando dentro do nosso coração, dentro do nosso espírito, e devagarzinho, através do entendimento que a gente vai adquirindo, dos sentimentos que a gente vai melhorando aqui dentro, a gente vai se manifestando de maneira diferente e a vida começa a se transformar. Hoje nós gostaríamos de fazer uma reflexão sobre uma crise. Mas não é essa crise que nós estamos acostumados a ver no mundo, porque a humanidade já passou por diversas crises, né? Crises econômicas, crises sociais, a crise dos relacionamentos entre as nações, várias crises. Por último, nós tivemos essa crise sanitária, né, que toda a humanidade teve que passar. Foi muito difícil, né? Ainda estão trabalhando em cima de tudo isso. Os cientistas, os biólogos, os médicos estão tentando entender exatamente, conhecer um pouco dessa doença. Então, são crises que nós observamos, que nós vemos, que nós conseguimos medir, né? Existem estatísticas, né, do quanto a crise afetou a humanidade, de quanto a crise envolveu a economia, a sociedade, enfim, são crises que nós conseguimos constatar. Mas hoje nós gostaríamos de falar uma crise que é invisível. Nós não conseguimos medir, né? Pelo menos o conhecimento, né? Os governos não conseguem fazer um parâmetro dessa crise, porque é uma crise que acontece intimamente no coração de todas as pessoas, né? Que é a doença da alma. Eles não conseguem ainda medir isso.
eles não têm ainda um conhecimento mais aprofundado sobre essa questão. Mas nós que já adquirimos, de alguma forma, pequenos apontamentos da espiritualidade, pequenas explicações, haja visto a nossa ignorância, ainda nós não conseguimos entender completamente, mas já iniciamos nesse aprendizado de realmente identificar essa crise, né, que existe no íntimo da alma de cada um de nós. É uma enfermidade, é uma doença que todos nós carregamos, que chamamos a doença da alma. Essa doença da alma, ela tem que ser muito bem trabalhada. Nos diz a espiritualidade que essa humanidade moderna, ela precisa começar a ter uma atenção voltada para essa crise. Que, na verdade, essas doenças da alma que todos nós carregamos, mais para frente ela vai gerar uma enfermidade física. E aí sim, né, a sociedade, as comunidades, a própria ciência vai conseguir medir, né, porque vai interferir. Então, o que seria essa doença da alma? O que são essas doenças da alma que nós carregamos? Hoje é de conhecimento de quase todas as pessoas que o nível de depressão, de ansiedade, tem crescido assustadoramente, atingindo o coração das pessoas de todas as idades, até mesmo de crianças, né? Então, na verdade, essa depressão crescente, essa ansiedade que tem tomado conta do coração da criatura humana, ela é um termômetro dessa enfermidade, né, que nós não enxergamos fisicamente, mas que ela existe, instalada no coração e na alma de cada um de nós, Mas por que será que nós estamos passando por essa crise, né, interna, íntima? Por que isso ainda faz parte do nosso coração? O que está relacionado com essa enfermidade? Nos tem falado o Evangelho de Jesus, e essa notícia é muito antiga, ela é mais de 2000 anos que ela está relatada no Evangelho. É a necessidade que nós temos de perdoar, Por que na maioria das explanações evangélicas que nós encontramos no mundo, independente de religião, por que se fala tanto dessa questão da necessidade de se perdoar? Justamente por conta dessa enfermidade, dessa crise que nós carregamos no nosso íntimo e que tem, de alguma forma, atrapalhado o nosso adiantamento espiritual. Tem sido uma barreira gigante em torno de todos nós. No nosso universo de relacionamento, na nossa vivência individual e pessoal, tem atrapalhado o nosso convívio familiar, tem atrapalhado o nosso trabalho profissional, tem atrapalhado até mesmo o social. O convívio, até mesmo no lazer, ela encontra um entrave. Porque nós carregamos no nosso íntimo esses problemas, essas dificuldades, que tem que ser trabalhada, tem que ser melhor vista e colocada adiante como um processo de cura, né? Então o perdão, como nos diz o Evangelho de Jesus, ele é muito necessário no nosso coração. E é tão interessante que Jesus, durante toda a sua trajetória, que foi muito curta, é bem verdade, né? A sua missão diante dos apóstolos, tudo aquilo que ele vivenciou, foi um período muito, muito curto. Mas Jesus, durante toda a sua trajetória de ensinamento, aquelas pessoas simples na época, que ficaria registrado para a humanidade de hoje, e Jesus ele falou insistentemente a respeito desse assunto. Ele falou em vários aspectos sobre a necessidade de compreender o outro, de perdoar, de relevar, né? E por incrível que pareça, quando o Cristo estava naquele madeiro, né, crucificado, com as suas mãos cravejadas, sangrando, né? Cabeça baixa, fisicamente já praticamente desligado espiritualmente, né? E diante dele só existia 3 corações beneficiários do seu amor, que era Maria, sua mãe, né? Maria Madalena e João Evangelista. Os outros que foram beneficiados pelas suas lições, pelo seu amor, pelo seu carinho, estavam distantes, longes, com medo da represália. Mas naquele instante, naquele momento, Jesus, já praticamente se desligando fisicamente do corpo físico,
ele se dirige ao nosso Pai Criador, a Deus, e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Exemplificou a necessidade do perdão. Naquele momento de dor, ele que estava sendo excessivamente castigado pela humanidade, ele que estava sendo crucificado pelos algozes, pedia a Deus que direcionasse o perdão àquelas almas infelizes, porque não tinham conhecimento do que realmente estavam fazendo. Assim ainda somos nós. Ainda nós cometemos muitos erros na nossa trajetória, nesse universo de relacionamento, porque nós precisamos nos relacionar. Nós só existimos no mundo terreno, nós só estamos encarnados porque alguém se relacionou, senão nós não estaríamos aqui. Então, a nossa vida na Terra, ela é a base da nossa vida na Terra, é o relacionamento. E quando existe relacionamento, existe um entrave de opiniões, de visão, de entendimento, de aceitação. Então nós precisamos aprender a nos conviver, nós precisamos aprender a nos relacionar de maneira melhor, porque senão nós vamos continuar insistentemente causando essa crise íntima, essa crise interna, invisível para a maioria das pessoas, mas que faz um estrago gigantesco no nosso coração, na nossa casa, com os nossos entes queridos e, acima de tudo, com a humanidade. Porque, de alguma maneira, esses sentimentos que nós carregamos no peito, que os especialistas chamam de ressentimento, de mágoa, de todos os sentimentos adversos ao amor, esses sentimentos causam enfermidades físicas, porque, de alguma maneira, eles vão se movimentando dentro de nós, da nossa alma, e isso vai, de alguma forma, somatizando, fazendo com que essas enfermidades saiam de dentro para fora. E aí nós vemos um universo de enfermidades físicas, que dá para se medir, que dá para se constatar. E hoje, então, você olha os gráficos da medicina, eles ficam abismados. Meu Deus, como as pessoas estão enfermas a esse nível? Já que nós temos mais tecnologia, já que a ciência avançou assustadoramente, não era para as pessoas terem mais saúde? Não era para as pessoas estarem num nível de saúde melhor, mais equilibrado? Não, está sendo ao contrário. E outra, uma coisa que eles não conseguem entender, por que esse nível de ansiedade, de depressão tem crescido assustadoramente? Porque hoje nós vivemos um relacionamento muito intenso, A sociedade moderna, hoje, ela tem uma forma de relacionamento muito dinâmico, muito dinâmico. Antigamente, nós nos relacionávamos dentro da nossa casa, com os nossos filhos, com as pessoas que nós amamos e o nosso trabalho. Hoje não, com o advento da internet, das redes sociais, de tudo isso que é muito dinâmico, muito rápido, muito ativo, nós nos relacionamos ao mesmo tempo com muitas pessoas. Nós estamos sendo rebatidos, estamos sendo contestados na internet pelas nossas ações, pela nossa postura, pelo nosso pensamento, pelo nosso comportamento. Então percebe como tudo isso influencia no nosso coração? Mas por que ainda nós permitimos isso? Pela nossa ignorância, pela nossa falta de entendimento, de compreensão e, acima de tudo, pela nossa incapacidade de amar. Porque qual que é o antídoto que Jesus falou lá atrás? O amor cobre uma multidão de pecados. É verdade. Nós só conseguiremos solucionar todas essas questões que nós carregamos no nosso íntimo através do amor. Através do amor. Então, essas mágoas que todos nós carregamos, todos nós, a pessoa pode falar assim: eu não tenho mágoa de nada, eu não tenho mágoa de ninguém, eu estou beleza. É mentira. É mentira, todos nós carregamos alguma coisa, nem que seja um resíduo, sabe? Um relacionamento mal resolvido lá atrás, alguma coisa que aconteceu, nós guardamos e vamos alimentando isso. E de vez em quando o nosso pensamento parece que nos impulsiona para lá.
e nós vivenciamos novamente aquela história, aquilo que o outro falou, aquilo que aconteceu, e esse sentimento de alguma forma acelera o nosso coração, né? A nossa adrenalina vai lá em cima, dá aquele nozinho na garganta, você já fica triste, por que que o fulano fez isso, por que que aconteceu isso? Ou então, o que fala muito os especialistas é essa necessidade do auto-perdão, né? A culpa, o sentimento de culpa que as pessoas carregam, talvez isso seja até muito maior do que o primeiro tópico, muito maior, porque as pessoas acham, por exemplo, eu cometi um erro hoje, né? E aí a pessoa vai carregando esse erro, vai carregando, vai vivendo e vai carregando. Mas eu falei, eu não devia ter feito, eu magoei, não devia ter magoado. Então, nos diz a espiritualidade que nós precisamos trabalhar isso. Nós precisamos ter, primeiramente, identificarmos em nós criaturas humanas, falíveis, que estamos errando constantemente e não ficarmos presos a coisas que aconteceram no passado. Reconhecer sim o erro para poder melhorar a nossa postura hoje e construir um amanhã mais positivo, né? Então, se eu cometi algum erro lá atrás, tudo bem, eu cometi um erro. Agora, se eu ficar vivenciando isso, o que vai acontecer? Esse sentimento vai ficar, né, dentro de mim. Constantemente ele vem à tona. E isso também provoca muitas enfermidades físicas. Então, gente, por isso que nós estamos vendo uma explosão gigantesca no mundo de enfermidades de toda a natureza, né? Enfermidades que às vezes a própria humanidade não conhece, coisas novas que aparecem, essa depressão que tem atingido o coração até mesmo de crianças com pouca idade. Então nós precisamos de alguma maneira nos movimentar no sentido de curar a nossa alma, né? Essas doenças da alma têm nos prejudicado. Por quê? Porque a sociedade hoje vive de maneira equivocada. Nós precisamos repensar isso. Nós precisamos repensar as nossas atitudes, o nosso comportamento. Falando assim parece um processo muito simples. Não é. Porque perdoar não é você tirar um fio da tomada. Não é você desconectar uma coisa com muita facilidade. Não é assim. A espiritualidade é muito sensata, né? Nesse sentido, a explicação que chega da espiritualidade a todos nós é um processo. Porque a mágoa, o ressentimento, tudo isso é uma trança muito bem feita que tem conexão lá atrás, muitas vezes em vidas passadas. Então não é simplesmente você desatar o nó aqui e desfazer essa trança com facilidade, não. É um processo que requer amor, acima de tudo, que requer entendimento e atitude. Então é necessário você buscar esse processo todos os dias. Tem várias orientações da espiritualidade de como proceder, mas a primeira coisa que eles nos sugerem, a primeira coisa que eles falam que é necessário ter para se elaborar essa tarefa e tirar e começar a resolver essas doenças da nossa alma é a humildade. Tirar o orgulho excessivo que nós carregamos, a vaidade que muitas vezes, né? Então, se nós começarmos a trabalhar dessa maneira, com certeza nós teremos êxito, né, nesse processo. Então, nós estamos aqui na Terra para fazer isso, para ter essa compreensão. Então, não foi à toa. Pense você, reflita você. Não foi por acaso que Jesus, ele bateu nessa tecla insistentemente, a necessidade de perdão. Já visto que Simão Pedro perguntou: Senhor, mas quantas vezes eu tenho que perdoar? 7 vezes? Não, Simão. Você tem que perdoar 70 vezes 7 vezes. O que Jesus queria dizer com isso? Infinitamente, incondicionalmente. Então nós temos que perdoar. É difícil? Claro que é. Senão nós não estávamos tendo essa conversa. Por isso que é difícil. Então, gente, precisamos de alguma maneira começar a agir nesse sentido, né? Trabalha. Só nós nos conhecemos. Só nós conhecemos o teor do nosso pensamento e do nosso sentimento. Só nós conhecemos a nossa história.
Sabemos o que aconteceu lá atrás, o que está acontecendo nesse momento, né? Esses sentimentos que nós temos que trabalhar, só nós conhecemos. Então, inicia nesse momento, desde já, né? Esse processo. Peça ajuda à espiritualidade com toda a sinceridade do seu coração, com todo o amor. Fala, Senhor, eu ainda sou um espírito muito ignorante, ainda tenho tantas coisas para aprender, ainda estou tentando modular os meus sentimentos, ainda estou em busca da luz, mas ajuda-me a vencer essas coisas que eu carrego dentro do meu coração, essas mágoas, esses sentimentos mal requentados que me prejudica, que me enferma, que me deixa doente, que me leva ao sofrimento, à depressão e à angústia, tudo isso que muitas vezes fazem parte dos nossos corações. Então, quando nós temos essa sinceridade, né, verdadeira, e nós trabalhamos nesse processo, nós começamos aí sim, trabalhar as enfermidades da nossa alma. Essas doenças que têm nos prejudicado intensamente. E aí, com tudo isso, com toda essa enfermidade que nós permitimos se alojar dentro do nosso coração, do nosso espírito, nós nos transformamos em pessoas tristes, né? Em pessoas desesperançosas, que não vê possibilidade do amanhã, pessoas que muitas vezes permite chegar ao seu pensamento até mesmo a ideia de sair daqui de maneira errada, equivocada, através do suicídio, da morte. Ou então, às vezes, as pessoas que nós chamamos os mortos-vivos, as pessoas que não têm mais vontade de viver, aquelas pessoas que caminham e falam assim, a vida perdeu o colorido, a vida para mim é preto e branco, porque para mim não interessa, tanto faz se acontece isso ou acontece aquilo. O que é isso? É a enfermidade da alma, né? São coisas mal resolvidas que está guardado ali dentro, que precisa ser trabalhada. Então essa lição, gente, ela é repetitiva sim, essa lição ela é insistente, mas não é por acaso, é providencial. Semana passada nós tivemos a oportunidade de falar sobre isso. A humanidade está nesse processo de transformação emergente. Pensa vocês, quantos encarnados tem sobre a Terra hoje? 8 bilhões de almas encarnadas, aproximadamente. Esses espíritos estão encarnados, são espíritos que Jesus de alguma maneira está apostando na transformação e na mudança. Precisamos nós nos empenharmos em fazer isso. Então esses esclarecimentos que a espiritualidade nos traz, nos dá todo o material necessário que nós precisamos para poder resolver, trabalhar isso. Hoje, por exemplo, nós estamos falando das doenças da alma que nós carregamos. Muitas vezes nós esquecemos disso. Nós nos preocupamos tanto, né? Hoje se fala bastante sobre o alimento bem equilibrado, você usar mais vegetais, mais frutas, né? Aquela alimentação equilibrada. Maravilha, é bom, é maravilhoso isso. Mas nós esquecemos tudo bem, isso é importante para nós, mas nós esquecemos de, juntamente com isso, trabalhar o nosso emocional, a nossa mente e, acima de tudo, o nosso espiritual. Então, o que adianta você falar assim, não, de hoje em diante não como mais carne, não como mais alimentos que têm um excesso de toxinas, faço isso, vou ter um equilíbrio alimentar, mas o seu pensamento, o seu coração está fervilhando. A sua alma está repleta de mágoa, de ressentimento, de coisas que o outro fez e até hoje ele não reparou. Percebe? Não estamos bem. Precisamos sim ter equilíbrio, ter disciplina e, acima de tudo, ser mais sinceros conosco mesmo. O que eu preciso trabalhar? Todos nós sabemos. Então é iniciar esse processo. Como nós falamos, não é fácil, não é tirar da tomada, não é simples assim. Não é somente você assistir um evangelho que trata desse assunto que você vai sair daqui na segunda-feira, tá beleza. Não é, mas é uma iniciativa, né? É uma iniciativa, é um processo que você fala e você se convence, fala assim, não, peraí, mas se eu estou aqui e Deus movimentou tantos espíritos para que eu tivesse chegado nesse ponto, é porque de alguma forma Ele espera de mim uma atitude diferenciada. Ele espera de mim um comportamento mais sublime.
Ele espera de mim um sentimento mais nobre que vai, de alguma maneira, fazer com que eu enxergue todas essas coisas e vivencie. E a minha vida se torne diferente. E a gente tornando a vida da gente melhor, outras pessoas nos acompanham, né? Como disse Jesus lá atrás, o amor cobre uma multidão de pecados. Somos pecadores? Claro, né? Entre aspas, erramos porque não sabíamos. Éramos espíritos em evolução, em aprendizado, somos ainda. Então estamos errando. Mas, se você tiver essa consciência e daqui para frente você querer somente acertar para não cometer mais esses erros e não sofrer mais, já é uma grande coisa. É esse o nosso caminho. É por esse trilho que nós temos que caminhar. Para que nós possamos de verdade encontrar a estrada luminosa que nos conduzirá ao nosso Pai Amantíssimo, né? Toda a espiritualidade trabalha incessantemente, todos os dias, e não é dentro do centro espírita, é no nosso planeta, é em cada recanto onde existe uma alma em sofrimento, onde existe uma alma buscando através dos vícios de toda a natureza para que possa encontrar uma fuga para esse sentimento que carrega dentro de si e não consegue trabalhar. Ali está a espiritualidade trabalhando, procurando orientar, esclarecer, intuir, inspirar, para que a criatura saia daquele vício e para que entre no mundo real e trabalhe esse sentimento no seu íntimo e seja feliz, Agora, nós não podemos fazer isso. Por quê? Porque nós já temos um entendimento, uma compreensão espiritual. Do que adianta eu arrumar uma fuga extraordinária, quer seja ela qual for, né? Qualquer tipo de vício que eu queira adotar para a minha vida para fugir das minhas responsabilidades, do meu compromisso, da necessidade de trabalhar os meus sentimentos mais nobres, né? Eu não posso fazer isso. Porque se eu fizer isso, eu vou estar indo não estaria indo contramão daquilo que eu estou aprendendo. Porque se eu estou aprendendo que o espírito é imortal, que a vida continua após a morte, e que tudo isso é um instante, é insensato isso, é insensato. Então, gente, nós temos muitas coisas a ser trabalhadas no nosso íntimo, no nosso coração. Os especialistas aí fora não sabem disso. Estão se debatendo em torno de tantas questões que estão acontecendo no mundo e, na verdade, o cerne da questão, né, está exatamente na nossa alma, no espírito de cada um, no comportamento e na postura que vai, de alguma maneira, lá na frente, se manifestar fisicamente, né? Se manifestar. Os hospitais de saúde mental, os manicômios, os hospícios, estão assim de pessoas. Está repleto de pessoas que estão sendo internadas com problemas psíquicos por conta de tudo isso, por conta de toda essa enfermidade da alma. Então, gente, é hora de a gente refletir bastante. Os ensinamentos do Cristo não foram por acaso, não foram. É a cartilha básica do Espírito. Nós precisamos disso para poder melhorar como sociedade, como humanidade, como individualidade. Precisamos ter uma vida mais disciplinada, mais harmônica. É difícil quando nós percebemos as pessoas fazerem coisas que nós não gostamos? Claro que é difícil, porque ainda somos orgulhosos, vaidosos, ainda, nos permitimos ser feridos nesse ponto. Mas é aí que nós temos que trabalhar. É desse ponto que nós temos que trabalhar. Uma vez eu me lembro de uma historinha do Chico. O Chico estava lá, no centro, tudo, de repente entrou uma senhora, toda alvoroçada no centro, cheio de gente, entrou, foi lá na mesa do Chico, falou assim, bateu nele e falou assim: escuta, Chico, você vai entrar naquela sala de passe, vai me dar um passe agora. Mas, bravo, um monte de gente para ser atendida. E aí o Chico ficou todo impactado, O Chico, mesmo tendo um coração, ficou impactado, mas a mulher não tem educação, Tanta gente aqui precisando e ela vem e faz isso, E aí Emmanuel apareceu para ele e ele falou assim para o Emmanuel, tá vendo, Emmanuel, você tá vendo o que está acontecendo? Eu tenho razão. E Emmanuel falou assim, você tem a razão, mas ela tem a necessidade. Então muitas vezes, gente, nós temos razão sim, mas o outro tem necessidade.
Porque às vezes, pelo nosso conhecimento, nosso entendimento, mesmo pequeno que seja, nós já sabemos a lidar com determinadas coisas, mas o outro às vezes não sabe. E será que Deus não nos colocou no caminho dele ou dela para a gente mudar isso? Pensemos, né? Vamos levar essa reflexão no coração. Nosso compromisso é o mínimo que nós podemos fazer diante de tantas bênçãos. Eu vejo assim, não via não, mas hoje eu vejo. Deus é tão misericordioso, né, com todos nós, é muito misericordioso. Quantos irmãos nesse momento gostariam, por exemplo, de estar se locomovendo, porque não tem o movimento nas pernas, gostaria de sair, de curtir um pouco esse sol, né, embora o dia seja frio. Quantos irmãos gostariam de fazer tantas coisas e são impossibilitados de diversas formas. Quantos irmãos que gostariam, por exemplo, de conhecer um país distante por amor, do seu sentimento, do seu coração, mas são impossibilitados porque não tem recurso financeiro para isso. Ou até mesmo fazer as coisas mais básicas e simples da vida, como, por exemplo, sair daqui e falar assim, hoje eu vou comer uma coisa diferente. Né? Percebe? Então nós somos extremamente abençoados por Deus. Agora, por que não oferecer o mínimo? Né? Por que não oferecer o mínimo? Porque diante daquela agressividade barata naquele instante, nós recusamos a servir em nome de Deus. O que seria servir em nome de Deus? É amar um pouquinho. Não, tudo bem, deixa. Está falando, né? Porque o seu coração não está bem, o desequilíbrio bateu a sua porta, logo ele vai melhorar, logo ele vai. Ou então, em vez de revidar, em vez de você falar alguma coisa agressiva que vai ainda piorar a situação, falar, meu bem, querido, desculpe, não sei, talvez eu tenha cometido um erro, mas a gente se acerta. Percebe, gente? São sentimentos nobres que, envolvidos no nosso coração, nós começamos a entender e compreender aquela lição do Cristo. O amor cobre realmente uma multidão de pecados. E às vezes não é esse amor que nós imaginamos, porque ainda não conseguimos vencer, ainda não conseguimos viver esse amor na sua integridade. Esse amor incondicional não faz parte ainda de nós, mas um pouquinho nós já temos. E é só esse pouquinho que a espiritualidade quer de nós, só esse pouquinho. É para que a gente não se perca naquele momento difícil, né? Para que a gente não se perca naquele instante de teste. Então lembrar mais uma vez o que Emmanuel falou para o Chico. Você tem razão, mas o outro tem necessidade. Muitos irmãos nossos estão necessitados da nossa oração, da nossa vibração, do nosso carinho, né? Então, gente, nós já podemos fazer isso. E fazendo isso, diz a espiritualidade que aí sim nós vamos começar a nutrir o nosso espírito e a nossa alma de medicamento. E aí começar a curar essa enfermidade que está insistente e persistente na nossa alma, na alma de todos nós, de toda a humanidade. E é isso que a espiritualidade espera de todos nós, para que a humanidade se torne uma humanidade mais saudável, para que o planeta ascenda, cresça, evolua com pessoas equilibradas e disciplinadas. Então, gente, a lição é essa, que a gente possa levar no nosso coração e aproveitar bastante, né, todas essas oportunidades que Deus tem nos concedido. Muito obrigado a todos, um ótimo domingo, uma excelente semana. A gente sabe que os nossos dias têm sido de muitos desafios, mas vamos em frente, né? Adotando esse entendimento, essa compreensão e munidos do amor do Cristo, a gente consegue vencer todas as barreiras e as dificuldades. São lições para o nosso espírito necessitado. Que assim seja. Graças a Deus. Mais uma vez, vamos voltando o nosso coração para Jesus, cheios de gratidão por tudo aquilo que Ele nos proporcionou em seus ensinamentos divinos. Vamos levar a nossa vibração de amor
aqueles nossos irmãos que ainda sentem tanta dificuldade em perdoar, em aceitar as diversas situações da vida, para que eles possam ter essa conexão com o mais alto, liberando seus corações das mágoas, dos ressentimentos e de tudo aquilo que tem atrapalhado a sua evolução. Vibremos pela saúde dos nossos irmãos queridos, que eles possam ter a certeza de que são auxiliados sempre e que às vezes a dor é um remédio forte para o nosso orgulho, para o nosso egoísmo e para a nossa ingratidão, mas que possam se libertar através do amor a Deus Pai, através das boas atitudes e dos bons pensamentos e de tudo aquilo que pode melhorar a sua alma. Vibremos pelos nossos irmãos que estão sofrendo nas guerras, nos países em conflitos, para que eles possam ser abençoados com a paz, com a esperança e com dias melhores. Vibremos pelo Brasil, para que possamos todos ter uma vida digna, que tenhamos os recursos necessários para a nossa sobrevivência e os de nossa família também. Possamos sempre nos respeitar, ser solidários, para conseguirmos ter harmonia em nossas vidas. Vibremos também pelos nossos jovens, para que sejam levados para os caminhos do bem, esquecendo os vícios, esquecendo os maus sentimentos e tudo aquilo que eles possam prejudicar o crescimento espiritual. E vibremos também por todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, para que consigamos ter a solução dos nossos problemas, consigamos ter a fé em Deus, de que os obstáculos servem para o nosso crescimento espiritual, que a gente aceite tudo como dádivas divinas, que assim seja. Diante de tanta luz, de tantas bênçãos, mais uma vez, o sentimento que toma conta do nosso coração é de gratidão. Por isso nós dizemos mais uma vez, em verso e prosa: obrigado, Senhor, pela vida, pela alegria que nos envolve, pela paz a que nos convida e pelo amor que nos comove, pelos amigos que nos ensinam, pela dor que nos desperta, pela sublime luz divina, pela mensagem que nos alerta, pelo trabalho fraternal, pelo evangelho de luz, pelo distanciamento do mal, pelo teu Filho. Obrigado, Jesus. Assim seja.